Então vamos lá. Os adoradores da bestas... Pode falar, pastor. Pode falar. É como o senhor falou, né, pastor? É escolhas, né? O homem, ele vive de escolhas. Então, a escolha dele foi essa, vai ter um preço lá na frente. O Senhor Deus dá oportunidade. O senhor falando aqui, vem a minha memória, Noé. Quantos anos Noé ficou pregando a palavra para as pessoas se arrependerem? E as pessoas não estavam nem aí. Não é diferente dos dias de hoje. Tem pregações, tem igrejas, tem pastores, tem homens de Deus, tem missionários que estão fazendo a obra, mas as pessoas rejeitam, pastor. Então, naquele grande dia, essas pessoas tem que ser cobrado com rigor. E eu entendo isso, pastor. Tem que ser com rigor mesmo, pastor. Sim, vai ser com rigor por causa da escolha das próprias pessoas, né? Então não teremos do que reclamar, nem nós, nem eles, né? Ninguém terá do que reclamar. Né? As escolhas foram feitas, né? Calma. Vamos lá. Os adoradores da besta, eles jamais terão descanso. Tá? Então isso aí vocês vão encontrar lá em Mateus 25, 46 e Marcos 9, 48. Os remidos que foram perseguidos e torturados até a morte, eles estão no céu. Mas os adoradores da besta estarão, ou estão, né? No tormento eterno. Os tormentos sem cessar dos ímpios estão completamente em contraste com a felicidade eterna dos salvos. Tá? Apocalipse 4:8 e 14:13, que ainda leremos. Isso fala não apenas da intensidade do tormento, mas fala também da sua perenidade. Os adoradores da besta estão condenados, mas os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e não cederam à pressão da besta, esses estão seguros. Esses aí estão guardadinhos debaixo das potentes mãos de Deus. Então é melhor a gente suportar a perseguição com paciência do que escapar dela agora e ser atormentado pela eternidade. Onde os ímpios serão destruídos na presença dos anjos e do Santo Cordeiro. Os cristãos, eles já esperavam naquele tempo, ansiosamente o dia quando se inverteriam os papéis, né? Quando os santos e as hostes celestiais fossem os espectadores e as vítimas agora seus perseguidores terrestres, né? Me parece que tem eu não sei se é uma música ou se é alguma passagem, agora eu não me recordo, que fala disso, fala dessa troca, que agora a gente chora, mas acho que é um versículo, que agora a gente chora e o mundo ri, mas vai chegar um dia que vai ser ao contrário. Nós vamos rir e o mundo vai chorar. Então, os crentes naqueles tempos terríveis, eles viviam alimentados pela esperança. A única coisa que Paulo, que João, que Pedro, que os discípulos que não foram anotados o seu nome, que foram mortos, crucificados, lançados a animais ferozes, a única coisa que alimentava essas pessoas era a esperança de um dia a justiça divina ajustar o balanço das injustiças terrestres. E isto, mais do que nunca, está prestes a acontecer. Mais do que nunca. Versículo 13. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharão. Bom, os mortos em Cristo descansam, tá certo? Há grande contraste aí entre os ímpios atormentados e os remidos descansando. Aqueles que morrem em Cristo não morrem, mas dormem. Tá? Eles dormem, eles não vivem vagando, não vão para o purgatório, nem vão para o túmulo. Eles vão para o paraíso, para o lar, para o céu, para o seio de Abraão. Eles vão habitar com Cristo, o que é muito melhor, como diz Paulo, muito melhor, né? Os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas obras, mas levam as obras para o céu. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras.
Elas não abrem nosso caminho para o céu, mas nos acompanham até lá, né? Por quê? Porque assim nós não ficaremos sem recompensa, né? Não esqueçam lá que que serão julgadas as obras e todas elas passarão pelo fogo. Agora, se as nossas obras forem palha, feno e madeira, na hora que vier o fogo, vai consumir, vai acabar com ela. Agora, se for ouro, prata e pedras preciosas, elas serão purificadas, né? O ouro, prata, pedra preciosa, quando passado no fogo, elas são purificadas, né? Elas são purificadas. Então, 14 agora, 14, 15 e 16 do capítulo 14. Em seguida, vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então um outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Bom, o nosso Senhor, Yeshua, Cristo, nosso Messias, ele vem glorioso e vencedor nas nuvens. Ele virá fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Ele virá da mesma forma como subiu, em uma nuvem. Atos 1, 9 e 11. Ele virá com as nuvens, como foi dito em Apocalipse 1, 7. Cristo vem para a colheita das primícias, ou seja, ele vem reunir seus eleitos. Ele vem para julgar. A coroa da vitória estará na cabeça dele e a foice na mão. Ele virá para reunir seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Então aí ele se senta no trono para julgar. A colheita é o fim do mundo. A seara está madura. Isso significa a história desenrola-se debaixo da soberania de Deus. Tanto Cristo como os anjos, eles são ceifeiros. A colheita das primícias para o Senhor, os remidos serão reunidos como trigo no celeiro, mas os ímpios como joio na fornalha. Tá vendo? São coisas completamente agora distintas, né? Enquanto o mundo nos odeia, quer nos queimar, quer nos trucidar, quer nos matar, tem aquela coisa toda contra nós, isso tudo virará um dia contra o próprio mundo, né? Que a gente possa aí estar orando para que Deus venha salvar aí o maior número de pessoas possíveis ainda, né? Porque a vontade de Deus seria que todo homem fosse salvo. Mas e a vontade do homem? Qual é? Né? Qual é a vontade do homem? É carnaval, é samba, é funk, é droga, é bebida, é extrapolar, né? Na prostituição, em tudo que deva, porque um dos problemas do ser humano não querer ouvir a palavra é porque, na verdade, a palavra mexe com a gente. Até a gente que serve a Deus, às vezes a gente lê alguma coisa que, pá, né, nos acusa, nos afronta. Agora imagina quem está sem Deus. Imagina a pessoa que ela o recusa, mas recusa por causa da verdade, porque a verdade dói. A verdade ela abre feridas, porque é verdade. A mentira é aquela coisinha mais doce, né, aquela coisinha enganosa. Tanto que usam a palavra amor numa mentira muito grande hoje no mundo, né? Uma prostituta aí, eles falam assim, chama para um programa, muitas delas usam a palavra amor. Vamos fazer amor? Não, você não vai fazer amor. Você vai se prostituir. Amor não se faz que não é bolo. Amor não se faz que não é, sei lá não é a mesma coisa que pegar um abacate, abrir e bater uma vitamina. Amor é lei, amor é mandamento. Amai-vos, ele disse, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. É um mandamento. Não dá para fazer amor, não há nem essas condições. Então, o mundo, ele virou a cabeça e está virado de cabeça para baixo. Tanto
quando a gente fala do verdadeiro evangelho, que é o evangelho do primeiro século, quando a gente fala daquele evangelho e compara com esse, sei lá, talvez a gente esteja na metade do caminho, não sei. Mas o que a gente rejeita das coisas de Deus, que nenhum deles nunca rejeitou, é impressionante. É impressionante. A gente rejeita na cara dura e a gente diz que faz o que Deus está mandando. Mas se a gente for olhar mesmo a palavra de Deus a fundo, a gente vai ver quantas coisas nós rejeitamos. Quantas coisas nós não fazemos. Quantas coisas nós deixamos de fazer. Né? Porque muita coisa era para que a gente estivesse fazendo, se é que queremos imitar a igreja do primeiro século, ser como ela, porque ela pegou de Cristo como era para ela ser, né? E hoje nós rejeitamos aquilo por não entender realmente, ou por questões pessoais, por comodismo. Eu muitas vezes falo, eu não entendo como bacharéis em teologia aceita coisas que foram impostas debaixo de pena de morte. Tem teologia aceita no nosso meio, que ela foi aceita naquela época debaixo de pena de morte. Era assim, ou você aceita, ou você está excomungado, ou você vai morrer se não aceitar. Aí hoje as igrejas evangélicas aceitam de boa. Aí eu falo assim, poxa, mas o cara estudou tanto, não é possível, não é possível. Não tem. Você não vê Deus forçar, ele fala para fazer. Para agir. Ele não... se você não fizer, eu te mato. Não, se você não fizer, se a gente não obedecer a Deus, a gente já sabe que é morte, né? E tem tantas coisas pequenas. Eu me baseio nas coisas... Poxa, Deus pediu coisas tão pequenas. E a gente rebate. E a gente não faz. E a gente não obedece porque achamos um teólogo qualquer que diz que não é necessário. Mas a coisa é tão pequena, que se a gente fizesse, não vai te dar mais santidade. Não vai. Não vai te mandar para o céu. Não vai. A gente está falando de questão de obediência, ouvir o que Deus fala e chegar mais próximo dele. É disso que a gente está falando. Né? O pior, para mim, nesses anos de evangelho, é quando eu ouço as pessoas tentando explicar uma coisa e dizer, isso é difícil explicar. Caramba, se é difícil explicar, é porque você não achou uma explicação daquilo que não tem. Aí falaram isso para mim alguns anos atrás, isso é difícil explicar. Eu fui na Bíblia, achei trocentos versículos que explicam. Não explica o que ele queria que se explicasse. Aquilo que ele queria não vai se explicar mesmo. Porque não está dentro das Escrituras. Então vai ficar difícil. Porque vai ter que pegar versículos que não tem nada a ver, coisas que não sabe-se lá da onde veio, da ideia de alguém, para tentar explicar uma coisa que a Bíblia nunca diz. Aí é o que eu costumo dizer. Jesus falou? Não. Deus falou? Não. Os profetas do passado falaram? Não. Os apóstolos, discípulos de Cristo falaram? Não. Peraí. Então o que está pegando? O que está acontecendo? Então é momento a cada dia, principalmente agora no final, a gente estar esperto. Por quê? Porque assim, veio a tal da reforma. Tá? A reforma, a gente tem que ler essa palavra reforma, mas no sentido de restauração. Né? No sentido de restauração. Porque a gente só reforma aquilo que é velho. O evangelho nunca é velho. Agora nós estamos correndo um outro risco, né? Em vez de restaurar o evangelho, agora os governos, o mundo já está se movendo para atualizar o evangelho. E isso será um grande perigo. Muito pior do que a reforma. Porque a reforma, queira ou não queira, com o que eles tinham na mão, independente dos erros, fizeram muita coisa boa. Só que a atualização da Bíblia vai dar um tremendo BO. Aí tudo que o sistema mundano quer, eles vão implantar nessa tal atualização. Tudo aquilo que Deus é contra será a favor nessa atualização.
Tudo aquilo que Deus condena como pena de morte, aquilo será tirado, será atualizado. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que Davi deu uma dica muito grande. Escondi a tua palavra no meu coração, ou mente, né? Na minha alma, para não pecar contra ti. Versículo 17, 18, 19 e 20. Eu já li, né? Não li não. Vou ler agora. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu. E ele também tinha uma foice afiada. Então ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada. Agora use sua foice para juntar os cachos de uva da videira, da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos freios de um cavalo. Os freios de um cavalo acho que dá na faixa de 1,5 metro mais ou menos, né? Do chão até os freios de um cavalo. A gente lê aí que ele lançou no grande lagar, né? E que terrível será esse julgamento no fim dessa era. É ilustrado pelo fato que o suco de uva se transformou em quê? Em sangue. Se as uvas se transformaram em sangue, quem são essas uvas? Alguém pode responder quem são essas uvas? São os ímpios. O pastor já ia responder, né? Eu ia falar agora, abrir o microfone para isso. Acho que vai ser pisado, né, pastor? Isso, é que chega atrasada a comunicação. Aí quando eu vi, eu já tinha falado, o pastor ia responder. Então, são os ímpios. Eles serão lançados no lagar. E assim vai ter início essa grande matança provocada pela ira divina. Essa descrição ela se refere ao momento quando o Senhor Jesus iniciar a grande batalha na região sul da Terra Santa, especialmente nas fronteiras de Edom e na capital dela. Isso aí você vai encontrar lá em Isaías 63:1. Então, ao romper da aurora, ele desce ao vale com a rapidez da imaginação. Seu primeiro contato na terra será lá no Monte das Oliveiras. Inclusive, alguns anos atrás, eles queriam construir um hotel no Monte das Oliveiras. E os cientistas, os sismógrafos lá, cientistas, disseram para eles, não construam. Sabe por que disseram isso, os cientistas? Porque aquele monte, para se cumprir as profecias, ele está se abrindo. E segundo a Bíblia, será exatamente onde descerá a cidade celestial. Então os próprios cientistas, não estou nem falando de cristão, não construam. Ou seja, vai ser construir será destruído. Né? Isso por um fenômeno, aspas, natural, que a gente sabe que quem domina e controla a natureza é o nosso Deus, né? Mas isso aí devido a um fenômeno natural, tá certo? Então, a partir desse local, se segue aí o extremo sul da Palestina e começará a pisar o lagar, dali para o Monte Hermon e no extremo do norte, ou seja, serão quilômetros e quilômetros. Ele vai pisar o lagar sozinho. Olha o poder desse Jesus, o poder que lhe foi conferido, ele vai pisar sozinho. Assim como sozinho ele consumou a obra lá na cruz do Calvário. Isaías 63, 3 e 4 diz assim, ó, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue dos inimigos de Cristo, salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração. Olha quantos anos antes já tinha sido escrito isso, através do profeta Isaías.
Então, Cristo já tem em seu coração, em sua mente, o dia da salvação. Isso a gente encontra lá em Lucas 4,19, quando a gente lê a passagem também de Isaías 61,2. Então Jesus preparou na frase assim: o ano aceitável do Senhor, omitindo o dia da vingança do nosso Deus. Mas esse dia, ele terminará com o arrebatamento da igreja. E logo a seguir, entra o dia da vingança. Então, o juízo para os ímpios será como a vindima, né? A ideia aqui não é de uma colheita dos frutos, mas de um lagar, onde as uvas são pisadas e esmagadas, né? Essa é uma ideia clara do furor da ira de Deus contra os ímpios que blasfemaram do seu nome e perseguiram a sua igreja. Gente, foi muita gente morta, né? A última, eu não fiz mais nenhuma pesquisa, mas dos nossos irmãos que morreram através de perseguição, foi a última que eu tenho, pode ser até mais, ou um pouco menos, não sei, mas foi de 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas brutalmente assassinadas. Sabe? Perseguidas e assassinadas. Sabe? Então, essa ira de Deus, ela tem motivo. Porque a maioria dos homens não querem se arrepender. O que dói no coração é a gente ver crentes dentro da igreja e não tem a preocupação de ler a Bíblia. Não tem essa preocupação. Não é a preocupação de ter conceitos teológicos, eu concordo com esse. Não. É de ler as Escrituras. De conhecer o mínimo do seu Criador. Do Deus que lhe salvou. A gente não precisa estar correto teologicamente. Mas a gente precisa só de duas coisas. Só de duas. E a gente cumpre todas as outras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só isso. Esses dois mandamentos, a gente cumpre todos os outros brincando. Mas há crente em nosso meio odiando, cheio de amargura, de rancor, de soberba. Sabe, é uma coisa impressionante. Impressionante. Sabe? E a gente precisa combater contra isso todos os dias da nossa vida. Apocalipse 19, ele vai mostrar o próprio Cristo pisando no lagar. Pessoalmente. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então esse lagar é fora da cidade, tá? Os salvos não participarão desse juízo. Isso será somente Jesus. Esse é o lagar da cólera do Todo-Poderoso, do Deus a quem nós servimos. Os remidos não sofrerão esse juízo. Os remidos, eles são a delícia de Deus, a noiva de Yeshua. Enquanto os ímpios serão um alvo da pura ira de Deus, ou da ira pura, para ficar mais pesado, né? O juízo de Deus, ele será completo sobre todos os ímpios, em todos os lugares. Ninguém escapará. Ninguém. Não pode estar lá na Conchichina, sei lá, num país que a gente nunca ouviu falar. Ninguém vai escapar. A extensão aí que fala de 1.600 estádios, ele dá a marca aí de 360 quilômetros. Ou seja, a distância do norte a sul da Palestina, de Dan a Berseba. O sangue vai até os freios do cavalo, que é aquela altura lá de 1,5 metro. E esse mar de sangue é um símbolo do completo e total juízo de Deus, que vai alcançar os ímpios plenamente em todos os lugares. Então a gente tem aqui imagens que simbolizam o juízo. São ações da vida cotidiana, a colheita e a fabricação do vinho. O juízo, ele terá lugar no subúrbio de Jerusalém. Ali onde, segundo se sustentava, os gentios seriam reunidos no final. Então Cristo ressuscitado recolhe pessoalmente os seus para levá-los com ele à glória.
um anjo da vingança divina. Ele recolhe os que estão destinados para a condenação, para que sejam julgados. O juízo é tão completo que, de fato, ele cobrirá a totalidade da terra. Tá? Então, eu acho que, devido a estas coisas que lemos, que estamos vendo aí, que tipo de pessoas nós devemos ser? Né? Nos corrigir a cada dia diante da presença desse Deus aí. Né? Nos colocarmos numa postura melhor, orar mais pela igreja, orar mais pelo povo de Deus, buscar mais pelo povo do Senhor. Porque hoje me fizeram uma pergunta, e é uma pergunta assim, me colocaram como dos anos 90 para cá. Só que não, isso daí já é uma coisa muito antiga. O que me perguntaram é antes dos anos 90. Porque quando a gente lê a Bíblia, o texto sem um contexto é muito perigoso. Para a pessoa pegar um versículo bíblico e ler sem um contexto, ela tem que ter conhecimento. Não é? Ela tem que ter conhecimento um pouco mais abrangente, senão vai dar B.O. Ela tem que ler. Quando eu falo conhecimento, ela tem que ter lido. Né? Ela tem que ter lido para pegar aquele versículo e falar, vou falar sobre isso aqui, esse versículo fala sobre outra coisa, mas eu vou usar para isso. Pode? Pode. Paulo fez muito disso. Só que Paulo, né, brincadeira, o que o cidadão estudou, mas ele fazia muito disso. Usava fora do contexto. Por quê? Porque pode ser. Agora o problema é que estão usando, muita gente aí usa, né, muitos leigos usam, e no fim trazem mais complicação e confusão do que qualquer outra coisa.